Um momentinho. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual será o propósito do sofrimento na vida do crente? Qual será o propósito das provas, das guerras que nós vivemos? Qual será? Existem muitas pessoas nesse momento que estão paradas dentro de casa porque têm a convicção de que as guerras que estão vivendo acontecem por causa de pecado. Outras pessoas acham que porque abriram brechas. Outras pessoas chegam para essas pessoas, os acusadores, eles vêm e vêm dizer que você está vivendo isso porque você está em pecado. E quantas pessoas agora, quantos ceifeiros, quantos trabalhadores do Pai, essa hora, estão em casa, afastados da obra, afastados daquilo que Deus tem para a vida deles, por esse sentimento. Tem um sentimento de que o pecado é que trouxe sofrimento. Será que você acha? Você tem a sua opinião com relação a isso? Coloca aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que todas as guerras que nós passamos, elas são, elas acontecem na nossa vida exatamente porque nós pecamos? Será que todas as vezes é desse jeito? Eu tenho algumas dúvidas. Se tiver algum teólogo de plantão aí, me ajuda. Bota aqui nos comentários o que você acha, nos dá um esclarecimento, se alguém tiver e quiser, né, estar falando conosco. Porque assim, eu olho para o apóstolo Paulo, no livro de Éfeso, capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Então, Paulo já está me dizendo que vai aparecer um dia mau. Ele já está me falando isso. Eu olho para Mateus, capítulo 7, versículo 24, vai me falar da casa que foi construída sobre areia, da casa que foi construída sobre a rocha. E aí ele vai dizer: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Então, os rios, a tempestade, a chuva, vai chegar para essa casa que foi construída na rocha. Mateus está me falando isso. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: bem-aventurado o varão provado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: alegrai-vos no fato de seres participantes das mesmas aflições que Cristo. Quais são as aflições que Cristo passou? Né? Vamos analisar esse versículo. Alegrai-vos no fato de seres participantes das mesmas aflições que Cristo. Quais são as aflições de Cristo? Cristo passou por desprezo, humilhação, mais o quê? Injúrias, pancadas, maus tratos, solidão, calúnias, açoites e, por fim, a cruz. Essas são as aflições que Cristo passou. E o apóstolo Pedro ele vai dizer: alegrai-vos no fato de seres participantes, ou seja, de viver as mesmas coisas que Cristo viveu. Você só não pode ser atribulado com razão. Quando você se intromete nos negócios dos outros, quando você rouba o que não é seu, quando você toma atitudes contra a palavra. Mas se você está fazendo as coisas certas e a tribulação aparece, e as aflições aparecem, segundo o apóstolo Pedro, você tem até que se alegrar com esse negócio. Como será que é isso, irmãos? Por favor, quero que você medite comigo, quero que você me ajude nesse vídeo. Me ajude nesse vídeo. Será que as aflições e os sofrimentos da vida do crente, será que tudo mesmo é prova? Todas essas provas, né? Será que todas essas provas que nós passamos realmente é fruto de pecado? Eu fico pensando assim, ó. Lembra de Davi? Davi no campo cuidando das ovelhas, a Bíblia vai dizer que veio um urso. Eu penso que isso não é fácil. Não, não. Por mais corajoso que seja o garoto. Eu fico pensando, claro que ele temeu. Claro que ele ficou nervoso.
Claro que ele se agitou. Isso é a humanidade. Não inventa factoide, não. Ele era um humano. Então eu penso que ele viveu por tudo aquilo ali. Foi uma grande prova. E a Bíblia diz que ele buscou a Deus, ele se ligou com Deus e ele matou o urso. Glória! A Bíblia vai dizer que depois de um tempo aparece um leão. E Davi, eu acredito que ele deve ter sentido os mesmos sintomas. Sentiu medo, é um bicho feroz, de novo, lá vai Davi de novo para a guerra. De novo, para viver situações, sensações ruins. Talvez até em algum momento pode não ter se sentido muito potente para aquilo ali, mas ele foi, conseguiu vitória, matou o leão. Quando chegou na vez do Golias, quando ele chega no campo e vê aquele grande homem afrontando o exército de Deus vivo, o que ele fala? Eu vou ali e vou matar aquele incircunciso. Ninguém acreditou. Mas aquela coragem de matar um homem de quase 3 metros, ela veio de onde? Eu acho que veio das provas. Eu acho que veio das guerras. Eu acho que veio de uma experiência que foi construída. Eu acho que aquele urso com aquele leão gerou uma construção na mente dele, gerou uma fé, gerou uma capacitação. Eu penso que é assim. Eu penso que naqueles momentos de guerra, naqueles momentos ali que Davi estava naquele campo sozinho, eu penso que Deus estava forjando Davi para coisas maiores. Eu acho que Deus estava preparando Davi para matar Golias. O que você acha? No livro de Mateus, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer assim: Jesus anda por cima do mar. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que fossem os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Preste atenção. O próprio Deus ordenou que os discípulos fossem para o meio do mar. Você sabe que Jesus era homem, mas nunca deixou de ser Deus. E aí a Bíblia vai dizer que no meio da noite se levanta uma grande tempestade, Jesus vai andando por sobre o mar, e aí chega ali todo mundo com medo, achando que era um fantasma, nervoso total, estresse total. A humanidade, todo mundo ali aflorado, com medo da morte. E aí Jesus vai e diz, não fica com medo não, sou eu. E aí Pedro diz assim, se é tu mesmo, manda que eu tenha contigo por sobre as águas. E aí Jesus fala para Pedro, vem. Pedro foi. Você sabe que depois Pedro afundou, não foi? Você sabe que Pedro afundou, mas vou te falar, Pedro teve a coragem de sair daquele barco. Isso é sério, hein? Ele teve coragem de sair daquele barco, botar o pé para fora. Ele botou o pé para fora. Ele caminhou sobre as águas. Depois ele se sentiu inseguro, mas ele saiu daquele barco. Nenhum discípulo saiu daquele barco. Eu penso, irmão, que Deus naquele momento, Jesus naquele momento, ele queria levar a Pedro num território espiritual. Então aquela guerra ali, que Pedro já tinha passado, as provas, como Davi, né? Pedro já tinha se cansado em determinado momento, pescado a noite toda, não conseguiu nada. Aí Jesus vem de novo e fala, volta de novo para o mar. E aí você conhece a passagem, ele vai dizer, nós já pescamos a noite toda. Ou seja, o que ele queria dizer para Jesus? Pescador aqui é o Senhor, sou eu. Eu sou pescador, não tem nada nesse mar hoje. Então Pedro já tinha algumas experiências com Deus. Pedro já tinha visto cura, Pedro já tinha visto milagres. E aí naquele momento ele teve coragem, capacitação de colocar o pé para fora do barco. Eu não sei, eu estou perguntando a você. Você pode colocar nos comentários o que você pensa. Você pode até discordar de mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
Eu penso que as guerras e as lutas, elas vêm na vida do crente para gerar capacitação. Então eu quero falar para você agora, que esse vídeo chegou na sua mão, que você está me assistindo até agora, já tem 10 minutos de vídeo, você está comigo, e eu quero dizer para você, levanta, levanta, irmão, levanta, irmã, há esperança para a árvore que foi cortada, há esperança. As guerras que nós passamos, elas vêm para nos gerar crescimento. Tudo que Deus permite chegar até nós vai gerar crescimento, vai nos fazer mudar de nível, subir mais um pouco, chegar a um lugar mais alto e te capacitar para guerras maiores. E com isso o nome do Senhor é glorificado. Davi foi preparado no campo e glorificou o nome do Senhor ali naquele lugar, matando Golias. Pedro quase que afunda, mas teve a coragem, a ousadia de botar o pé para fora daquele barco. E eu quero te desafiar a colocar o pé para fora de casa. Eu quero te desafiar a abrir a sua boca e deixar Deus usar a sua vida como sempre usou, antes de você viver alguma coisa que hoje te machuca, que hoje te abate, que hoje te cala. Não aceite. Nós estamos vivendo um tempo que todo contingente precisa se levantar para trabalhar. Todos os ossos secos e sequíssimos precisam fazer parte, se levantar e fazer parte do exército. A guerra está declarada, o tempo é findo, então Deus precisa de você. Levanta e deixa Deus usar a sua vida. Sabe pedir perdão? Pede perdão. Se humilha. Pede perdão se você realmente entende que foi alguma coisa que você fez, mas se a guerra veio simplesmente para te abater e você não sabe de que lado que veio o tiro e você está caído, em nome de Jesus, receba o bálsamo de Deus, o bálsamo de Gileade, aquele que levanta, aquele unguento poderoso que levanta homens e mulheres do monturo e coloca em pé para se assentar no meio de príncipes. Levanta. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está abatido, que está desesperado, que está caído, que acha que não tem condições de ser usado por Deus. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Deixe seus comentários. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?